Por que que aquela decisão é importante mesmo contrariando os outros. Olá, bem-vinda a mais uma aula. Eu queria falar com você um pouco mais sobre como cuidar da sua criança interna. É importante ter em mente que a criança que nós já fomos um dia, ela está aí dentro de você, vivendo hoje. Só que a gente cresce e acha que passou aquela fase e tudo mais. E isso não é verdade. Aquela criança, ela existe dentro de você e ela se manifesta através dos seus sentimentos, dos seus medos, dos seus receios. Isso daí nada mais é que a sua criança. E você pode estar se perguntando, mas por que é criança isso daí? É porque o seu mundo emocional ele foi moldado quando você tinha do 0 aos 7 anos. Ali, as grandes experiências da sua vida aconteceram. E a partir dali, tudo que você vive passa a ser uma repetição do mundo que você viveu. Então, cuidar da sua criança interna é muito importante. Por quê? Porque é uma forma de você aliviar um pouco o sofrimento que está acontecendo com você dessa jornada que você está fazendo de autoconhecimento e de autodescoberta. Esse vídeo aqui, ele pretende te mostrar o que você precisa entender que é a sua criança interna, que cabe a você e ninguém mais a responsabilidade por cuidar da sua própria criança interna, que se você não cuidar da sua criança, o risco que vai acontecer é você delegar esta função para outra pessoa fazer, e isso traz um risco muito grande para a sua vida. Como você conquistar a confiança interna da tua criança, que foi tanto tempo abandonada por você e negligenciada? E para isso eu vou te passar alguns exercícios no final para você restabelecer essa conexão com essa parte sua de criança. Então, vamos embora. Um ponto muito importante que eu já coloquei para vocês é que a sua criança interna ela é consequência do mundo emocional. Quando você nasceu, você não sabia nada, você veio para o mundo e aí você trava conhecimento com um monte de coisa, com seus pais, com a família, com a sociedade, e você vai percebendo as coisas e fazendo conexões e deixando de fazer conexões. Então, com isso, você começa a entender como o mundo funciona. Se o mundo é muito agressivo, se o mundo é muito violento e você reage a esse tipo de coisa. Se o mundo que você vive é muito inseguro, então você carrega uma necessidade de se sentir seguro a cada momento. Se o mundo que você cresceu é um mundo em que você se sente constantemente humilhada, então você precisa se precaver para que essa sensação não aconteça de novo. Se o mundo, por exemplo, que você vem é um mundo que fez você se sentir muito rejeitada, então você talvez tenha uma necessidade de se sentir mais afastada das pessoas para evitar que isso aconteça. E o que a gente faz normalmente é, como não conhecemos esse conceito da criança interna, a gente pega essa nossa necessidade de ser cuidada, de se sentir amada, de se sentir pertencente, a gente delega isso para outras pessoas. Quando você era criança, tá tudo certo, porque você como criança você não tinha capacidade de existir, de se bancar, de sobreviver. Mas quando você se torna adulta, aí o jogo muda de história. Por quê? Porque você continua mantendo aquela mesma atitude de delegar para outra pessoa a função de te suprir emocionalmente, sendo que agora você é uma adulta. Quando você era criança, você não sabia se trocar, você precisava de alguém para te vestir, você precisava que quando você se machucasse, alguém viesse e cuidasse de você, te desse um colo, te fizesse um carinho. Tudo bem, naquela época você não sabia lidar com isso, só que quando você cresce, aí você mantém esse mesmo padrão. E essa é que é a questão, você continua repetindo padrões de comportamento que aprendeu na infância. Se você se machucava e toda hora queria que sua mãe olhasse para você, então talvez você tenha crescido como uma pessoa que precisa que as outras cuidem de você durante a vida. A gente chama isso aqui no Manual da Vida Incrível de necessidade de AMP, necessidade de amor e pertencimento. Todos nós carregamos essa necessidade, nos sentimos amados e pertencentes, porque é uma forma de garantirmos a nossa sobrevivência quando criança. Porém, quando você cresce, você pega essa necessidade que você tem de AMP e você passa a delegar para os outros. Você estende para o outro um pote emocional, esperando que outra pessoa pingue migalhas de afeto. Como? Te dando atenção, dizendo que você é uma pessoa especial, que você é amada, que você é querida. São coisas que você, teoricamente, enquanto adulta, já tinha que ter dentro de si, já tinha que carregar isso aí, sabendo do seu pleno potencial enquanto ser humano. Só que você não tem isso, porque você foi condicionada desde pequena a buscar nos pais, na família, nos amigos,
essa necessidade de afirmação, essas palavras que mostram que você é uma pessoa valorosa. Então você delega para outra pessoa essa responsabilidade. E sabe qual é a consequência disso? Se você precisa de outras pessoas para validar você e te dizer que você é uma pessoa que é uma pessoa amada, que você é uma pessoa querida, então você está dizendo que você não tem isso dentro de si. E com isso você tem o risco de entrar em jogos de dependência emocional. Por quê? Porque você passa a depender de um reforço externo para poder validar um sentimento que você devia ter dentro de si. Nós devíamos crescer capazes de sentir que somos plenos para nos bancarmos enquanto tivermos algum conflito, quando a gente tem alguma dúvida, alguma coisa, a gente deveria olhar para nós, para aquilo que nós recebemos da nossa família e dizer, eu consigo lidar com isso. Só que a verdade é que isso não acontece. Então você cresce buscando isso nos outros. E ao fazer isso, você se torna refém da vontade dos outros. Enquanto você persistir nessa dinâmica de jogar para os outros a função de te suprir com amor e com carinho, sentir essa necessidade de AMP ser realizada, você vai continuar refém da vontade dos outros. Por isso que você sente medo. Se você trava na hora de falar com alguém, é porque você está com medo da reação da outra pessoa. Se a outra pessoa não gostar daquilo que você vai passar para ela, ela pode se afastar, ela pode ir embora. E o que acontece quando essa pessoa vai embora? Você fica no vácuo, você fica sozinha, vem a sensação de abandono, vem a sensação de se sentir humilhada, vem a sensação de se sentir rejeitada, coisas que você passou na infância e que lutou uma vida inteira para que isso não acontecesse novamente. Com esse medo na cabeça, você chega, abre mão daquilo que você quer e se submete à vontade dos outros. E você se condicionou tanto a isso que a sua criança hoje em dia não acredita mais em você. Ela não tem a confiança de que você é capaz de assumir os cuidados dela. Toda vez que vai acontecer alguma situação em que você vai se sentir abandonada, vai se sentir rejeitada, humilhada, ela trava você e fala, porque se você fizer essa coisa, eles vão embora, eu vou ficar sozinha, eu vou ficar perdida, ninguém vai cuidar de mim, eu vou morrer. Essa é a sensação que passa dentro dela. Então ela te faz travar, você fica com medo de contrariar pessoas que você ama, que você estima, que você respeita, exatamente porque se você fizer isso e essa pessoa se afastar, você não foi treinada a cuidar da tua criança e ela vai se sentir perdida. E a necessidade de AMP que nós temos vai fazer com que ela não deixe você fazer isso. Por isso, você precisa começar a mostrar para a sua criança interna que você pode sim cuidar dela, que você tem a capacidade para isso. A gente precisa estabelecer uma conexão que, na verdade, nunca existiu. Ou se existiu, ela se perdeu ao longo do caminho. Para você ter a capacidade de assumir sua vida, de fazer essa criança se sentir cuidada, você tem que mostrar para ela, como você está mostrando para uma criancinha pequenininha e falando assim, pode deixar, eu cuido da gente, eu cuido da nossa vida. Essa criança está junto com você, não tem como vocês viverem separadas. Então, se essa criança não se sentir protegida, ela vai afetar as suas escolhas e decisões na vida adulta. Você vai se bloquear, você vai se travar por conta dessa criança não se sentir amparada. Você tem que mostrar para essa criança que você está no comando da sua própria vida, que você tem a capacidade de cuidar das duas, seu lado criança e seu lado adulto. E aí, provavelmente, você deve estar se perguntando, poxa, Kleber, mas eu não tenho a menor ideia. Até um tempo atrás eu ouvi falar que existia uma tal de criança interna, mas agora você está me explicando mais o que isso é. O que eu faço, então, para estabelecer uma conexão com essa criança? E aqui, então, eu vou te passar algumas atitudes que você pode fazer para começar a estabelecer essa conexão com essa criança e mostrar que você, enquanto adulta, enquanto na função de mãe, na função de pai, na função de ser a família dessa criança, você é capaz de cuidar da sua vida. Agora, um disclaimer que eu vou fazer aqui. Muitos desses exercícios, eles vão parecer simples, bobos. Eles vão parecer, Kleber, mas é isso que você está falando para eu fazer? Não subestime o poder desses exercícios. A nossa ideia é oferecer para você exercícios que são práticos, que são simples, mas que nem por isso deixam de ser profundos e transformadores. Então não se assuste com a simplicidade deles, mas persista na execução. O ponto principal aqui é que não adianta você fazer uma vez e achar que está tudo lindo e maravilhoso. Você tem que ter o hábito de, sempre que possível, estar fazendo isso. Porque é como uma criança. A criança está constantemente pedindo atenção. Você tem que, em alguns momentos, falar assim, pera aí que eu vou dar atenção para você daqui a pouquinho. E tocar a sua vida de adulto. Mas tem hora que você tem que virar para ela, porque senão ela faz birra, ela faz charme, ela faz um monte de coisa e atrapalha a tua vida.
vida, você começa a se sentir angustiada, incomodada e não sabe por quê. Não subestime isso daí, mas mostre para sua criança que você se preocupa com ela. Como? Fazendo esses exercícios o mais frequentemente possível. Se for possível, então, faça todo dia. Vamos lá. Exercício número 1. Você acordou de manhã, tá se espreguiçando, tá naquele, que coisa maravilhosa, eu tô levantando para mais um dia. Você vai parar, vai mentalizar uma criança, do jeito que for, do jeito que tiver, ela tem que ter no máximo até 7 anos, e você vai olhar para essa criança e vai desejar bom dia, olhando para ela nos olhos. Com isso, você está mostrando para essa criança, eu te vejo. E se você está passando um recado poderoso para você, você está dizendo, eu enxergo a mim como um todo. Segundo exercício, quando você for escovar os dentes, quando você estiver lá na frente do espelho, você vai parar um instante, vai olhar para o lado e vai imaginar que do seu lado tem uma criancinha de até 7 anos de idade que está, escovando os dentes dela também. Você vai parar, você não precisa falar se você não achar que é necessário, mas pelo menos você tem que mentalizar. Você vai virar para o lado, imaginar essa criança do seu lado escovando os dentes e vai falar, bom dia, eu te vejo. Com isso daí, você começa a mostrar que existe uma conexão entre seu mundo interno e seu mundo externo. Aquilo que você imagina na tua cabeça começa a fazer conexões dentro de si para estabelecer uma nova forma de você perceber o mundo. Vamos para o terceiro exercício. Pegue alguma coisa que você gostava muito de fazer quando era criança. Sei lá, tomar um sorvete de um sabor específico, chupar aquela balinha que você só chupava quando era criança, caminhar descalça na rua, andar de bicicleta, pôr o pé na grama, não sei. O que é importante? Tem que ser uma atividade simples, tem que ser uma atividade rápida. E você vai se comprometer a fazer isso o máximo de vezes que for possível durante a semana. Se você gosta de tomar um sorvete e tem um tempo que você não toma, ou você vai naquela sorveteria que você ia quando era criança, ou você vai pedir aquele sorvete, mas vale para qualquer coisa. O que é importante? É você estabelecer essa conexão emocional com a criança que você já foi. Mostrar que aquela criança que está lá dentro, você reconhece. E você vai recompensar essa criança. Quando você fizer isso, você vai se imaginar assim, de frente para essa criança e falando, toma criança, aproveita, eu cuido da gente. Mais um exercício, você vai ter que falar com alguém que você ama, estima, respeita, e você está com medo, você está receosa, e às vezes você tem essa conversa, e quando você termina, você nota que a pessoa ficou contrariada, você notou que a pessoa não se agradou, e bate aquele medo, bate aquela angústia, o coração dispara, e você fala, meu Deus, o que eu fiz? Por que eu fiz isso? Por que eu falei essa coisa? Agora fulano ficou nervoso, agora fulano ficou contrariado, agora ficou não sei o quê. Você vai falar assim, para, porque nesse momento é a criança com medo de perder o AMP. Você vai falar, para, deixa, eu cuido da gente. Eu tive que falar isso porque isso é importante pra gente. Você vai te explicar como se você estivesse explicando para uma criança, com um linguajar de criança. Por que aquela decisão é importante, mesmo contrariando os outros. E aí sabe o que você vai fazer além disso? Além de conversar com a tua criança, imaginando essa criança, você vai pegar o exercício anterior, vai fazer uma recompensa com a tua criança. Você vai levá-la, ou seja, você vai consigo mesmo para tomar aquele sorvete, para caminhar descalço e tudo mais. O intuito aqui é mostrar, aconteceu um problema, socorro, o que eu faço? Eu assumo a minha vida, eu cuido da gente. Mais um exercício, você está ansiosa, você está pensando em alguma coisa que pode acontecer, ou uma mudança de emprego, ou uma decisão muito importante na tua vida, e naturalmente vai bater uma ansiedade. A ansiedade vem, por quê? Porque a criança, ela está acostumada a sobreviver com aquelas migalhas de afeto. Você fica estendendo aquele seu pote emocional, então você tem que fazer o seguinte, primeiro passo, você tem que escrever a situação. Eu vou pedir um aumento de salário. Eu tenho que conversar com meus pais sobre um assunto X. Eu vou ter que trabalhar X. E você vai escrever do lado todas as piores situações que podem acontecer se aquilo ali não for para o caminho que você espera. Primeiro passo nisso daí é que você dá materialidade, você tira da cabeça, você coloca isso no papel. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que ao escrever você começa a dar voz à criança nos medos que ela está tendo dentro dela. E depois você vai pensar o que você pode fazer enquanto adulta para que aquelas coisas, aqueles cenários horríveis que estão sendo desenhados, eles não aconteçam. E por fim, chegou a noite, na hora de dormir, você vai dar aquela espreguiçada, vai deitar, colocar sua cabeça no travesseiro e você vai se imaginar olhando para aquela criança, dando um beijo de boa noite e vai dizer mentalmente, boa noite, criança, a gente se vê amanhã, tenha uma boa noite de sono. Vou lembrar para vocês mais uma vez, não se espante
com a simplicidade desses exercícios. Eles são muito poderosos. As nossas alunas são prova viva de que esses exercícios funcionam e são capazes de transformar. E são coisas muito simples, coisas muito práticas que você pode começar a aplicar agora mesmo na tua vida. A nossa ideia aqui é exatamente essa, que você consiga aplicar na tua vida imediatamente o conhecimento que você está absorvendo. E se você chegou até aqui nesse vídeo, eu vou te pedir para você escrever aqui nos comentários criança, porque eu vou saber que você veio até aqui, que esse conteúdo agregou para você, que você está aprendendo algo mais, e isso vai nos estimular a produzir cada vez mais conteúdos para que você consiga cada vez mais expandir sua consciência, aumentar sua autopercepção e se tornar uma pessoa que constrói uma vida incrível, uma vida que vale a pena ser vivida. Então, para resumir, nesse vídeo aqui você entendeu um pouco sobre o que é a sua criança interna. Você aprendeu que cabe a você a responsabilidade de cuidar dessa criança. Você entendeu que se você não cuidar dessa criança, ela vai buscar essa atenção em outro lugar. E com isso você vai entrar no jogo que a gente fala de dependência emocional, porque você fica refém da vontade dos outros. E você aprendeu também que você precisa conquistar essa confiança da criança porque ela foi perdida ao longo do tempo. Então não vai ser porque você está dizendo que agora você cuida dela que ela vai acreditar. Você tem que provar. E para isso, eu te passei alguns exercícios poderosos para você aplicar na sua vida e aí sim começar a restabelecer a conexão com essa criança. Eu queria agradecer a você que me acompanhou até aqui. Se você não está inscrito no nosso canal, por favor, se inscreve agora, curte o vídeo e nos ajuda a chegar em mais pessoas, porque a nossa missão aqui nesse mundo da internet é mostrar para as pessoas que é possível construir uma vida incrível, uma vida repleta de significado e sentido. E a gente se vê na próxima aula.